acabou de sair a informação que o Davi Luiz, o Flamengo não renovou, hein, com o Davi Luiz. O Flamengo optou por não renovar com o Davi Luiz. O Flamengo postou, inclusive, né, essa decisão de não renovação com o Davi Luiz. A postagem do Flamengo é a seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que decidiu pela não renovação de contrato do zagueiro Davi Luiz, que foi comunicado neste domingo da decisão do clube. Agradecemos imensamente ao atleta pela dedicação, profissionalismo e títulos com o nosso manto sagrado. Desejamos sorte e muito sucesso nos novos passos da carreira. Obrigado, Davi Luiz. Você faz parte da história do Mengão. Provavelmente, né, já era uma possibilidade que não houvesse essa renovação, mesmo com a antiga diretoria. Mas já mostra, né, essa política que você falou que o BAP vai ter nesse começo, né, Mauro? De começar a entender os gastos do Flamengo, de não fazer gastos absurdos, porque ele queria equilibrar financeiramente o clube. Você acha que isso já mostra um pouco da nova gestão ou não? A antiga diretoria também renovaria. O que falar dessa passagem do Davi Luiz pelo Flamengo? E se tem razão, se realmente não era para ter essa renovação de contrato, na sua opinião, Mauro César Pereira? Bem, primeiro é importante informar que essa decisão de não renovação não é do Landim, tá? Mas como assim? O Landim ainda é o presidente, até o dia 31. Houve a cerimônia de posse, já lá o acesso da nova gestão, lá os documentos do clube, tudo. Está havendo uma transição. Mas o Landim ainda tem a caneta presidencial, até o dia 31 ele é o presidente, mas a decisão foi tomada pelo BAP e pelo José Boto, em conjunto. Então, o Landim já passando o bastão, e a decisão tomada pelo novo comando do clube. Acho uma decisão correta, o Davi já não rendia tanto, já era reserva, um jogador muito caro, é natural, um cara que veio da Europa com um currículo pesado, né, um jogador importante. Acho que ele foi bem relevante no Flamengo em 2022, nas conquistas de Copa do Brasil e Libertadores. Esse ano de 24 ele teve altos e baixos, houve um momento até que ele estava bem, foi titular, mas terminou o ano na reserva. Já percebe algumas jogadas em que ele fica um pouco para trás, então acho que realmente não era o momento de continuar, a hora de seguir o Flamengo sem ele seguiu o seu próprio caminho. Acho que é uma decisão absolutamente profissional. Eu acho que o próprio jogador deve entender, né? Porque o ocaso chega para todo mundo, a carreira do jogador no futebol, né? Uma hora que não vai. Talvez ele possa jogar mais um pouco em outro clube, mas no caso do Flamengo, não. Com isso, o Flamengo já alivia bem a sua folha de pagamento, porque sai o Davi, sai o Gabriel, né? Está saindo o Gabriel, e os dois são jogadores de remuneração elevada, mas vale lembrar, o Flamengo já contratou jogadores caros que também inflaram a folha. Como Alexandro e Michael, por exemplo, chegaram livres, então, como sempre o Vamp fala, né? Não tem jogador que chega de graça, aí você coloca salário, luvas ali, a despesa mensal é elevada. Mas é bom o torcedor ter consciência disso. O Flamengo não deve fazer grandes contratações. O Flamengo está tomando o pé da situação financeira, tem que pensar agora em como vai viabilizar estádio e tudo mais. A tendência e não precisa, né? Vamos combinar, né? O elenco do Flamengo é forte o bastante. Isso que o Palmeiras está fazendo, que ainda nem concluiu, porque nem o Paulinho foi contratado ainda oficialmente, né? Ainda está para ser anunciado. O Flamengo fez ano passado, no outro ano, e faz quase todo ano. O movimento que o Palmeiras está fazendo agora, o Flamengo já faz desde 2019. Em 2024, o Flamengo contratou 8 jogadores. Entre eles, o mais caro já contratado pelo clube, que foi o Alcaraz. Também teve pagando multa rescisória. Também teve o Gonzalo Plata, autor do gol do título da Copa do Brasil, né, o equatoriano. Teve o Vinha, que está machucado também, foi contratado pagando multa. Teve o De La Cruz, que o Flamengo pagou à vista no começo do ano de 2024. Sem contar Michael, que chegou livre, o Alexandre, que chegou livre, enfim, outros jogadores que o Flamengo contratou. Já estou até perdendo a conta. Mas contratou muita gente esse ano. No ano anterior teve o Luiz Araújo. Então, todo ano o Flamengo está com. Teve o Cebolinha anteriormente. Mais lá atrás teve o Pedro. E teve o Ayrton Lucas. E teve o Léo Pereira. E teve o Fabrício Bruno. Muito jogador o Flamengo contratou nos últimos anos, pagando multa rescisória. Vários deles. Então, o elenco já é forte, não precisa fazer nenhuma loucura. E tem outra coisa. Se o Zé Boto é o cara do scout, sabe, sério, não é ironia. O que eu estou imaginando que ele possa fazer, por exemplo, ele trabalhava na Croácia.
está saindo da Croácia. Ainda está na Croácia. Na Croácia, sempre tem jogador bom. A Croácia é uma ex-república iugoslava, né? Um pedaço da antiga Iugoslávia. A Iugoslávia sempre teve jogador bom. Os croatas já foram vice-campeões do mundo, eliminaram o Brasil da Copa, já chegaram em terceiro lugar. A Croácia tem um histórico, tem jogadores bons. O Boto vai enxergar algum croata jovenzinho bom de bola que venha por um preço módico? É isso que eu quero ver, sabe? O Flamengo pode vender o Wesley e de repente fala, tem um lateral aqui de 18, 19, 21 anos, 20 anos, que vai dar um caldo. O Flamengo precisa de um centroavante, que o Pedro está machucado, tem lá um centroavante que vai funcionar. De repente não é um cara tão novo, mas um cara experiente, de boa presença diária, a um preço que não é tão elevado, ou livre no mercado. É essa a expectativa. Se trouxe o cara, que o cara é o bambambam do scout, então não é para você ficar pagando sua multa milionária, é para achar bons jogadores para compor o elenco. Não é para o cara, o centroavante croata, vamos imaginar, traz o centroavante da Croácia. Aí o camarada vai chegar aqui e resolver, vai ser o rei da cocada preta. Não, é o cara para compor o elenco. Eu acho que a expectativa é de contratações desse nível. Jogadores que ajudem, colaborem, preencham lacunas, que não sejam tão caros assim, porque o Flamengo tem várias continhas aí a pagar desses caras todos que foram contratados, né? E a saída do Davi, eu acho que é normal. Eu acho que ele foi muito bem no Flamengo. Teve altos e baixos, normal, mas ele foi bem. O saldo dele é positivo, foi campeão, deu uma liderança positiva no grupo, mas eu acho que tem que desapegar, né? Acabou a fase dele, a vida segue para ele, para o Flamengo, e ele fica na história do clube e tenho certeza que a torcida tem carinho por ele, porque foi um cara que sempre foi muito sério, ele é muito profissional, é um sujeito muito correto, um cara que se dedica bastante, mas é o momento de partir. Não, e que dá muita força pra garotada, né? O Davi tem muito isso, você vê que o Hugo Souza falou isso dele, vários garotos do Flamengo, o Davi tem meio que esse lado de, eu conheço bem pessoalmente, né, de abraçar essa molecada, de tentar ajudar, e conquistou muitos títulos, né? O Davi Luiz tem Libertadores pelo Flamengo, o Davi Luiz tem Copa do Brasil pelo Flamengo. Brasileiro ele ganhou de 2020, Mauro, ou não? Não, ele chegou em 21. Então ele tem a Libertadores de 2022, né, pelo Flamengo, e tem agora essa Copa do Brasil, e tem a Copa do... bi de Copa do Brasil. Ele é bi de Copa do Brasil e campeão de Libertadores pelo Flamengo, e agora o Davi Luiz não renova com o clube, velho Vamp. Bom jogador ainda pro mercado brasileiro? Dá pra jogar sim. Tem zagueiro ruim no futebol brasileiro, é um absurdo. Dá pra jogar tranquilo ainda. Bruno. Ele deve jogar, tava até lendo aqui o Juvenê Casagrande, jornalista, diz que o Fortaleza tá conversando com ele. É um cara técnico, cara experiente, mas realmente no Flamengo não fazia sentido uma renovação. Hoje ele tá atrás do Léo Ortiz, do Léo Pereira e do Fabrício Bruno, né? Não fazia sentido manter um jogador para ser o quarto ali numa hierarquia, né?